A solidão revela quem te escraviza. Existe um tipo de prisão que não precisa de muros ou correntes. É aquela construída pelo olhar dos outros, pelas expectativas que nunca questionamos, pelas máscaras que usamos tanto tempo que esquecemos nosso próprio rosto. E o mais perturbador é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que está presa. Carl Jung sabia disso. Ele entendia que a verdadeira liberdade não vem de conquistar o mundo externo, mas de ter coragem para se afastar dele tempo suficiente para enxergar as correntes invisíveis que carregamos. Porque é apenas no silêncio profundo da solidão que conseguimos ouvir o barulho das algemas. Quando você se afasta das vozes, dos julgamentos, das opiniões constantes, algo assustador acontece. Você começa a perceber quantas das suas escolhas nunca foram realmente suas. Quantos dos seus sonhos foram emprestados? Quantas das suas crenças foram instaladas por pessoas que também nunca se questionaram? A sociedade funciona como um sistema de controle silencioso. Desde criança, fomos treinados para buscar aprovação, para nos encaixar, para não causar desconforto. E aos poucos, construímos uma identidade inteira baseada no que os outros esperam de nós. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sobreviver no coletivo. O problema é que essa máscara acaba nos sufocando. Vivemos tanto tempo fingindo ser quem não somos que perdemos contato com nossa essência verdadeira. E quando finalmente ficamos sozinhos, sem plateia, sem aprovação externa, a máscara começa a rachar. E o que aparece por baixo pode ser aterrorizante. Muitos fogem desse momento. Enchem a vida de barulho, de compromissos, de relacionamentos superficiais, qualquer coisa para não ter que olhar para dentro. Porque olhar para dentro significa confrontar uma verdade dolorosa. Você talvez tenha vivido a vida de outra pessoa. Mas é justamente nesse confronto que está a libertação. Quando você para de buscar validação externa, quando deixa de viver para agradar, quando aceita o desconforto de ser mal interpretado, algo muda. As correntes começam a se soltar. Jung viveu isso intensamente. Ele se isolou por anos em Bollingen, longe da vida acadêmica, longe das expectativas, longe dos holofotes. E foi lá, naquele silêncio brutal, que ele encontrou as respostas mais profundas sobre a natureza humana. Ele percebeu que a maior parte do sofrimento vem de viver uma vida que não é autêntica. Na solidão, você descobre quem realmente importa. Não pela quantidade de pessoas ao seu redor, mas pela qualidade da conexão que você tem consigo mesmo. Você para de medir seu valor pelo que os outros pensam e começa a construir algo sólido por dentro. E isso assusta as pessoas. Porque quando você para de participar do jogo social, quando deixa de competir, de buscar status, de fingir, você se torna imprevisível. As pessoas não sabem mais como te controlar. E isso gera desconforto nelas, não em você. A verdadeira escravidão não está nas circunstâncias externas. Está na dependência emocional que temos da opinião alheia. Está no medo de ser rejeitado. Está na necessidade desesperada de pertencer, mesmo que isso signifique trair quem você realmente é. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige solidão. Não como fuga, mas como confronto. É no silêncio que você ouve as vozes internas que foram sufocadas. É na ausência de distração que você percebe os padrões que te aprisionam. E quando você começa a romper essas correntes, tudo muda. Você para de viver no piloto automático. Para de repetir comportamentos que não fazem mais sentido. Para de aceitar relacionamentos medíocres só para não ficar sozinho. A solidão revela que a maior parte das conexões que chamamos de amizade são apenas acordos tácitos de conforto mútuo. Ninguém questiona ninguém. Ninguém desafia ninguém. Todos concordam em manter as ilusões intactas.
E quando você para de participar desse acordo, as pessoas se afastam. Mas esse afastamento não é perda. É depuração. Porque o que sobra são apenas as conexões reais, aquelas que não exigem que você seja menor do que é, aquelas que não dependem de performance ou aprovação. Jung entendia que a maioria das pessoas prefere a prisão confortável da conformidade à liberdade desconfortável da autenticidade. Porque ser livre significa assumir total responsabilidade pela própria vida. Significa não ter a quem culpar. Significa aceitar que você é o arquiteto do seu destino. E isso é pesado. É mais fácil culpar os outros, as circunstâncias, a sociedade. Mais fácil continuar sendo escravo das expectativas alheias do que enfrentar o vazio da autodeterminação. Mas há um momento na vida em que você precisa escolher. Continuar vivendo a vida que os outros aprovam ou começar a viver a vida que sua alma exige. E essa escolha só pode ser feita na solidão. Porque é lá que você ouve a voz que realmente importa. A sua. Quando você abraça a solidão, você para de negociar sua essência. Para de trocar verdade por aceitação. Para de sacrificar sua paz interna para manter a paz externa. E nesse momento, você se torna livre de uma maneira que a maioria das pessoas nunca conhecerá. As correntes mais pesadas são aquelas que não vemos. São os pensamentos que não nos pertencem, mas que repetimos como verdades absolutas. São os medos que herdamos, mas nunca questionamos. São os papéis que aceitamos, mas nunca escolhemos. Jung passou a vida estudando essas correntes invisíveis. E ele chegou a uma conclusão perturbadora: a maioria das pessoas morre sem nunca ter vivido autenticamente. Morrem representando um papel, usando uma máscara, cumprindo expectativas. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher diferente. Pode escolher a solidão como ferramenta de libertação. Pode escolher o desconforto temporário da autenticidade ao invés do conforto permanente da falsidade. E quando você faz essa escolha, algo extraordinário acontece. Você para de precisar. Você para de depender. Você para de mendigar aprovação. E nesse estado de independência emocional, você finalmente se torna livre. Livre para ser incompreendido. Livre para ser julgado. Livre para andar sozinho. Porque você entendeu que a solidão não é ausência de companhia. É presença total de si mesmo. Se você chegou até aqui, há algo dentro de você que reconhece essa verdade. Algo que sabe que você tem vivido preso. Algo que está pronto para se libertar. Escreva nos comentários qual é a corrente invisível que você carrega. Qual é a expectativa que te aprisiona? Porque reconhecer a prisão é o primeiro passo para sair dela.